tarde. O Primeiro Escalão recebe hoje uma pessoa muito importante, sobretudo na área educacional, na área do ensino do idioma inglês no Brasil. Estamos recebendo, aliás, o professor Luiz Godinho, fundador do Colégio Objetivo, fundador da Universidade Paulista, Unip, e também fundador e criador de uma das mais antigas escolas de inglês de São Paulo, a Mine Language Center. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da OTV para participar do Primeiro Escalão. Agradeço também a presença da jornalista e especialista em comunicação Soraya Câmara. Obrigado, Soraya. Professor, eu gostaria de começar a nossa entrevista lhe perguntando o seguinte. O ensino da língua inglesa no Brasil é bastante discutido, é bastante comentado em diferentes níveis de análise e de apreciação. Eu gostaria que, primeiramente, o senhor fizesse um histórico da sua carreira como fundador do Colégio Objetivo, onde o senhor deu aula de inglês, da Unip, da Universidade Paulista, e, a partir daí, uma trajetória bem sintética da sua história como professor especializado no ensino da língua inglesa no Brasil. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde, Soraya. Boa tarde, Caetano Bedak. É um prazer estar aqui. Bom, eu fazia faculdade de Direito, Lago de São Francisco, USP, quando fui convidado a dar aula no Objetivo, que era um cursinho que estava começando a existir, né? Logo no comecinho do Objetivo, isso foi em 69, o Objetivo foi fundado em 66. E aí começou minha carreira de professor. Nunca imaginava que ia ser professor. Como eu já havia morado nos Estados Unidos, quase 2 anos, comecei a dar aula de inglês. E isso foi no final de 69, e fiquei lá 12 a 13 anos, até montarmos a Mine Language Center. Mas é interessante, mudando um pouquinho a história, ou saltando mais um passo na minha história, é interessante observar que no mercado hoje de inglês, Soraya, há uma pesquisa recente, inclusive publicada pela revista Exame, Sim. Na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e foi feita uma pesquisa a nível nacional para se saber qual é a competência da população brasileira em relação ao idioma inglês, porque nós íamos receber milhões de turistas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. E chegaram à conclusão nessa pesquisa que dos 40 milhões de brasileiros que estudam inglês hoje, que chegaram à conclusão que são 40 milhões. Hoje, dado recente. Estima-se em torno de 40 milhões de brasileiros, entre cursos fundamental, escolas normais, né? Ensino médio, faculdade de letras, escolas de inglês, entendeu? Professor particular. 40 milhões de brasileiros estudam inglês hoje no Brasil e o aproveitamento não chega a 5%. E dos 5%, poucos têm influência, entendeu? Então existe no Brasil uma atitude quase que perversa no mercado de ensino de idiomas, que é a fidelização. A maioria das escolas de idiomas do Brasil tem interesse que a pessoa fique lá 4, 5, 6, até 8 anos. Estudando e trocando de livro. Aí chega no final, está num nível avançado. Aí vai arranjar um emprego. Não passa no teste. Não, a empresa normalmente vai pedir uma certificação internacional. Hoje o mercado exige certificação internacional. E as mais populares são TOEIC, TOEFL, Cambridge. E ele não tem competência de passar numa certificação internacional porque exige um conhecimento profundo da língua, vocabulário, gramática, fala, entendimento. Aí ele percebe que perdeu tempo na vida. Viu? Professor, antes de passar a palavra para a Soraya, eu vou fazer uma primeira pergunta e passo a palavra para você, Soraya, em seguida. Hoje está havendo uma tendência praticamente irreversível no mercado do ensino da língua inglesa. Ou seja, o senhor mesmo me disse, enquanto estávamos aguardando o início do programa, que há uma migração hoje cada vez maior, correndo em progressão geométrica, do estilo tradicional presencial para as aulas online em plataformas digitais. Qual é o tamanho dessa migração do ensino da língua inglesa hoje no Brasil? Qual é o tamanho dessa tendência hoje? Bom, ela é irreversível em função da tecnologia, né? Porque falar um idioma é um instrumento de comunicação, não é verdade? É verdade. E você hoje, usa muito o telefone para conversar. Eu tenho a impressão que em cidades como estamos aqui em São Paulo, grande parte do nosso dia você está no telefone, né, Caetano? Sim. E por que não então estudar pelo telefone? Quando eu digo pelo telefone, é através de plataformas digitais. E hoje temos um problema também, que é a mobilidade nas grandes cidades brasileiras. Você, para se
deslocar de um local para outro, para ir até a escola, você tem que estacionar o carro, se você não tiver carro tem que pegar a condução, aí você pode ser assaltado, entendeu? E outra coisa, existe o aspecto financeiro, que eu acho que é fundamental, Caetano. Hoje você faz um curso de boa qualidade pela internet, inclusive até com aulas presenciais, por menos da metade de um curso presencial. Tradicional. Entendeu? Tradicional. Talvez de 20% do valor, 30%, e com o mesmo resultado. Nós migramos, nós temos uma escola há 43 anos em São Paulo, na região da Avenida Paulista, estamos migrando totalmente para a plataforma digital, porque nós percebemos que o aproveitamento, nós estamos testando já faz 2 anos, o aproveitamento é sensacional, Soraya, porque o nível de concentração é enorme. Quando a pessoa fica ou no computador, ou falando pelo Skype, ou pelo WhatsApp, está totalmente concentrada. E você pode ter, por exemplo, nós temos professores que estão no Arizona, estão em New Jersey, então não tem mais problema de mobilidade, a dificuldade de arranjar um bom professor. Você pode ter os melhores professores do mundo. Entendeu? Então, como a internet tem contribuído para a aprendizagem do ensino da língua inglesa? Muito. Eu diria, eu diria a você que hoje o nosso aluno que faz o curso pela internet, ele tem mais possibilidade e mais garantia de chegar a um resultado esperado do que em aula presencial. Dá para você acreditar um negócio desse? É. Porque nós mensuramos isso através de exames, porque quando ele termina o curso, ele é convidado a fazer uma certificação internacional. Entendeu? E outra coisa, Soraya, quando é pela internet ou pelo telefone, ele pratica muito o listening, a capacidade de entendimento. Entendeu? Porque isso é fundamental. Porque hoje, você que está me ouvindo, está nos assistindo aqui, não é importante você falar bem a língua inglesa, Caetano. Você pode falar inglês com qualquer sotaque. Porque hoje quem mais fala inglês no mundo não é nem americano e nem inglês. Quem mais fala inglês no mundo hoje é chinês. Que são 800 milhões de chineses que estudam inglês. Tem mais chinês estudando inglês do que toda a comunidade, os nativos de língua inglesa do mundo. Você somar os países de língua inglesa, Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, não dá 800 milhões de habitantes. Agora, tem uma questão que me intriga, é que existem várias escolas de inglês com professores despreparados. As mães e os pais são enganados, levam seus filhos para as escolas para aprender inglês, os adolescentes, e eles saem sem saber inglês. Essa é uma realidade brasileira, triste. Diz pelo seguinte, a classe média alta, as mães ou os pais querem se livrar dos seus filhos durante o dia. Então leva para aula de natação, leva para aula de inglês, não quer nem saber se está aprendendo, entendeu não? E quanto mais longo, melhor. Sim. E as escolas adoram. Você pode ver que a maioria das escolas hoje de inglês no Brasil, principalmente no interior do Brasil, se você for verificar, a grande percentual de alunos são jovens, Agora, adolescentes, entendeu? professor Godinho, qual é a importância do domínio do português, da nossa língua mãe, do português, para se aprender o inglês com proficiência? Porque se nós não temos, isso é histórico, o Sim. domínio do idioma português no ginásio, no colégio, deixa muito a desejar, até o verdade. próprio ensino, com professores, como disse a Soraya, despreparados. Então, qual é a importância da proficiência na língua portuguesa para um aprendizado do idioma inglês igualmente eficaz, eficiente e fluente? Cientificamente falando, é interessante porque há muita publicidade, Soraya, de escolas de idiomas que dizem, você aqui na nossa escola vai aprender a pensar em inglês. Isso é uma balela, sabe por quê? Caetano, pensar, o verbo pensar veio do latim pesare, que é pesar. Na realidade, o pensamento, o primeiro nível do pensamento, ele é focado em alguma coisa que você já conheceu, entendeu? Então, se você vê, por exemplo, algum instrumento, algum objeto com 4 rodas, Sim. Você imagina que seja alguma coisa tipo carro, porque você já conhece carro anteriormente, entendeu não? Então é interessante que há pesquisas recentes que dizem que o primeiro nível do pensamento, ele é totalmente intuitivo, entendeu? Então ele não está em língua nenhuma, ele é pelo sentido, o que você Então, vê, o que você ouve. Nós pensamos em português para aprender o inglês? Inicialmente você não pensa em língua Essa é a nenhuma. pergunta que eu fiz. Inicialmente você mentaliza. Sim. Então vamos supor, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu vou pedir para vocês pensarem
numa figura internacional, o Donald Trump, por exemplo, que Sim. ele é amado e odiado, concorda? Que mais Sim. sai na imprensa. Eu pedi para vocês pensarem no Donald Trump. Vocês não pensaram em nada, vocês mentalizaram a imagem dele. Sim. Foi visual. Só que se eu perguntar para vocês o que vocês pensaram do Donald Trump, você vai pegar essa imagem, vai procurar seu banco de dados e formular talvez uma frase. E esse banco de dados é em português. A primeira fase para aprender uma língua é ouvir a língua. Sim, mas é interessante a conclusão. Veja bem, primeiro você mentalizou, que é uma Em imagem, relação à imagem do Donald ou talvez Trump. um som, ou uma emoção, seja lá o que for, você passa para o seu sistema operacional, que é português, sempre português, que é a língua do útero da sua mãe, entendeu? E aí você, do português você vai passar para o inglês. Não existe passar o Donald Trump direto para o inglês, você não tem base. É o pensamento, o pesar do latim pressupõe já um conhecimento anterior. E o listening? Você então, você fala inglês, então esse negócio de pensar em inglês não existe. Quem fala inglês traduz rapidamente, instantaneamente. Do português para o E o inglês. fantástico é aquele cara que faz a tradução simultânea. Esse é um gênio. Porque você está falando ao mesmo tempo, eu estou passando para outra língua. Entendeu? Que é o nosso amigo Malcolm Forrest. Entendeu? Que é um gênio. Então, na realidade, já conversei, se você conversar com o Malcolm, você vai ver que é uma tradução simultânea rápida. Falar uma língua estrangeira é traduzir rapidinho. Mas aí o tradutor tem que ser um bilíngue nativo. Não, e falar uma língua estrangeira não é traduzir palavras, não é passar palavras. Conceito. Ideias, conceitos. Exatamente. Então, na realidade, você que está nos assistindo, falar uma língua estrangeira hoje é mais importante quando a gente falar, é entender. Porque se você não entender, você fica no escuro. E falar, você fala de qualquer jeito. Agora, Entendeu? uma outra realidade das escolas públicas, que o ensino é dado através de regras gramaticais e somente isso. Aí o adolescente se forma, fica despreparado para o mercado, para enfrentar o mercado. Não só em inglês, como em português também. Em português também. Isso é uma realidade dura, porque... o que o senhor tem a falar sobre isso? Não, até eu acabei não respondendo a pergunta do Caetano. Exatamente. Que vai aumentar da proficiência é em português. fundamental saber português. Porque se você não tem o domínio do seu primeiro nível de pensamento, que é português, como é que você vai passar para a segunda língua? Entendeu? Não? Então é fundamental. E a gente é muito triste, Soraya, ver a situação das escolas públicas. Se o ensino de inglês está meio falido hoje nas escolas particulares, é por isso que nós estamos aqui em São Paulo. O senhor cita as escolas particulares, ensino fundamental e ensino médio. Sim, que você veja bem, Caetano, São Paulo, a cidade de São Paulo, nós estamos aqui falando da capital, o ano passado abriram-se em São Paulo 3 escolas internacionais, ou estão em fase de abertura, para milionário, tipo 10, 12, 15 mil reais de mensalidade. Por aluno, quem tem 2, 3 filhos... Porque elas são bilíngues. Veja que coisa perversa. Os ricos conseguem fazer curso de inglês de forma maravilhosa e eventualmente seus filhos vão entrar até na USP, porque no vestibular não dá nem para concorrer, o coitadinho que fez escola pública. Não, e quem faz escola pública não enfrenta o mercado. Não, quem faz escola pública tem que pagar a faculdade particular, porque ele jamais entra na faculdade do governo. Não, e não consegue enfrentar o mercado, porque tem que saber falar uma língua. Não, mas acontece que o mercado vai exigir certificação internacional, Soraya. Não consegue passar no TOEFL. Também não. Não. A nossa escola de 43 anos no mercado, eu não vou citar porque é meio antiético. Mas pode citar, aqui você tem total liberdade. Por exemplo, olha, todo o mercado financeiro hoje, eu posso até citar... Pode citar as empresas, sem o menor problema. KPMG, que é uma das maiores empresas do mundo em auditoria, a Pricewaterhouse, Deloitte, né, Ernst Young, todas elas, bancos também, os bancos quase todos, para promoção interna e para contratação de níveis de alta gerência, exigem certificação internacional. Banco do Brasil está exigindo para alta gerência certificação internacional. Então não adianta você botar na ficha lá, conhecimento de inglês, aí você mete avançado, porque lá na escolinha que você fez deu avançado. O empregador não quer saber disso, ele quer saber qual é a certificação internacional que você tem. E para tirar esse certificado é muito difícil. Você tem que ter um conhecimento mais profundo da língua, você tem que ter um domínio gramatical bastante aprofundado, você tem que ter uma leitura bem ampla. E pagar, né? Não é caro, não. Não é caro. Não é caro, não. E outra coisa, você tem que ter uma competência, gozar dessas empresas que eu citei agora, Soraya, elas não exigem muita habilidade de fala. Elas exigem que você passe no exame na parte de leitura, parte de estrutura de língua e entendimento oral. A metade do exame é de listening, entendimento oral. Porque é o seguinte, Caetano, se você estiver numa reunião em inglês, num call center, porque hoje a maioria das reuniões são feitas em teleconferência, né? Você está lá no telão, é o conference call.
Aí você está falando, tem alguém em Londres, tem outro lá em Xangai, na China, tem outro em Nova York, e você está falando com o mundo inteiro e você está aqui no Brasil. Se você não entender o que eles estão falando, você está no escuro. E outra coisa, quando você abrir a boca e falar qualquer coisa, eles adivinham, mesmo que você fale mal. Porque hoje inglês é de domínio público. Se você me perguntar qual é a melhor pronúncia, americana ou inglesa, eu diria todas. Pode falar inglês com sotaque de italiano, de alemão, de chinês, todo mundo vai te entender. Apesar que falar bem a língua é uma coisa ainda mais rara, né? Mas você, as pessoas falam inglês, se comunicam em inglês, mas não dominam a língua, né? Mas, Soraya, veja bem, nós estamos aqui em São Paulo. Perfeitamente, concordo com a Soraya. São Paulo é uma cidade cosmopolita, você concorda? Concordo. Nós estamos na região da Paulista, ali, você que está nos assistindo, e você andando pela Paulista, você encontra boliviano, você encontra argentino, encontra coreano, coreano então de montes, né? Chinês, japonês, alemão, americano, todos tentando falar português de qualquer jeito. Algum problema de entendimento, Caetano? Não. Então, não, do ponto de, professor Godinho, o senhor também é professor de português. Sempre foi professor de português. Sim. Por que o português não é bem falado no Brasil? Inclusive o vocabulário dos nossos executivos é um vocabulário paupérrimo, muito pobre. Não, mais gozado que se você colocar eu queria que o senhor respondesse qualquer executivo, qualquer brasileiro de nível bom, instrucional, com formação universitária, e você coloca esse executivo diante de uma televisão ou de uma rádio de Lisboa, de Portugal, é capaz que o entendimento não seja maior que 60%, 70%. Porque ele não vai entender uma série de adjetivos que o português vai usar, tempos verbais, que eles vão usar alguns tempos verbais o mais que perfeito, por exemplo, que mais nós não usamos aqui, mais sofisticados, tipo eu tivera, eu quisera, que nós não usamos nunca aqui. E eu percebo o seguinte, o brasileiro não lê, o brasileiro parou de ler. Hoje eu diria a você, Soraya, que no Brasil não se fala português. Que nós temos na nossa escola, nós temos curso de português. Falamos brasileiro? Nós falamos brasileiro. Você aprende, por exemplo, dê-me, não é que é a forma correta do verbo dar, né? Dê-me um café. Mas ninguém fala dê-me um café. Quando nós vamos ensinar para americano, me dê um café. Não, a gente fala down, preposição da up, down, dá um café. Aqui na realidade, do ponto de vista linguístico, o que importa é a comunicação. Eu acho que ocorre muito isso. Dando privilégio à comunicação, não, mas ficou, e não a norma culta, realmente. Exatamente, e ficou na moda. Entendeu? Também, Soraya. A norma culta é fundamental. Não, mas ficou na moda, Soraya, aqui no Brasil. Não é, professor? Você falar português corretamente... É pedante. É pedante, entendeu? É cafona. Então, por exemplo, você cria uma dificuldade que ninguém consegue falar direito. Eu lembro disso, sabe por quê? Porque no meu vestibular de Direito, em 1965... Futuro do subjuntivo do verbo ver. Quando eu vir. Se eu vir você amanhã, sou pedante. Ninguém fala assim no Brasil. A gente fala se eu tiver amanhã. Está errado. Eu falo. É se eu vir você amanhã. Esse é o português correto. Correto. Mas eu ouço, por exemplo, rádios, o pessoal falando na rádio, hein? Não vou nem citar. Tem gente boa aí. Tem gente boa. Essa semana eu vi a seguinte frase de um jornalista famosíssimo numa rádio. E que emissora? Não vou precisa citar o nome do jornalista. Não, é bobagem, eu não vou citar não. Bom. O cara falou assim, se o Tite manter esse time, nós estamos ferrados na Copa América. Se o Tite manter, não falou mantiver. Mas eu estou falando de um jornalista muito popular e muito famoso. Inclusive ele é professor. É mole? Se o Tite manter. Isso é um absurdo. Porque também a fala é espontânea, né? E às vezes a pessoa sabe, na fala espontânea, ela comete o erro sem querer. De linguagem. Agora eu vou dar uma notícia para vocês, vou dar uma notícia para vocês muito importante. Há uma pesquisa recente que foi divulgada aí em Londres, não me lembro se foi o The Economist, uma dessas grandes publicações da Inglaterra, dizendo o seguinte: um executivo de formação universitária, de nível até de pós-graduação, no primeiro mundo, que seria Estados Unidos, Canadá e Europa, ele tem um vocabulário médio para se comunicar em torno de 2.500 a 3.000 palavras. Ativas, calma, ativas, que ele usa para conversar. De 2.000 a 3.000 palavras para conversar em inglês. Inclusive, nós estamos incluindo aí também o francês, o espanhol e o italiano. Este mesmo executivo culto, que já fez pós-graduação na GV, ou no INSPER, ou qualquer USP da vida, aí, faculdade boa, Unicamp, já fez doutorado, para se comunicar, meus amigos, ele não usa mais do que 800 palavras. Isso não é triste?
E consegue se comunicar com Sim. esse Hoje um programa de televisão, formato? as novelas brasileiras, os programas tradicionais de domingo na Globo, por exemplo, se você for contar, as pessoas não usam mais que 800 palavras. 800 palavras é a média do brasileiro hoje. É por isso que o brasileiro hoje se expressa mal. Olha, por isso que eu sempre achei que o latim não deveria ter saído do currículo. Eu acho o latim uma maravilha. Por exemplo, Soraya, eu quando fui fazer vestibular, Eu acho. Eu estudei latim, nós somos de uma geração. não, mas eu sou de uma Eu estudei geração... latim na universidade. mas eu tive exame de literatura portuguesa. Hoje, adolescentes, eu tenho filho adolescente. Se eu der, por exemplo, Lusíadas de Camões, ou talvez um soneto de Fernando Pessoa, para o meu filho ler, ele vai pensar que está lendo grego, não vai entender nada. Porque hoje você pega o Lusíadas de Camões, você tem que ler quase que 2 páginas para chegar ao primeiro ponto final. Entendeu não? Está empobrecido o ensino, concorda? Sim. Está empobrecido. Isso eu estou dizendo para você porque isso impacta muito. Quando você conversa com uma pessoa culta da Inglaterra, do Canadá ou dos Estados Unidos, eles têm um vocabulário enorme. Apesar da língua ser muito pobre, porque a língua inglesa é pobre, comparada com português e com francês. A despeito das inúmeras expressões idiomáticas. Sim, porque a nossa língua é uma língua maravilhosa, em termos de recurso, porque dizem que a língua mais rica do planeta, dos homens, que tem mais capacidade de expressar um pensamento abstrato, é o francês. Que tem uma similitude E imensa logo com o depois do português. francês, as línguas mais próximas do francês é o italiano e o espanhol. E o português? E o português junto também. É uma O similitude imensa. português tem uma literatura maravilhosa, principalmente, nós tinha que ser obrigatório nas escolas brasileiras o estudo da literatura portuguesa, porque ela é riquíssima. Professor, Exatamente. E hoje nós estamos, a literatura brasileira está morrendo em termos de qualidade. professor Godinho, Pois eu não. queria mudar um pouco o assunto Pois não. sobre a migração que o senhor está fazendo na sua escola para a plataforma digital. Qual é o site do seu curso digital? Eu Perfeito. gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse curso digital. Nós Qual é o lançamos, site? é interessante um histórico rapidinho, na época do advento do Collor, Soraya, quando o Collor assumiu, foi muito interessante para nós, porque é importante esse corte do Collor para frente, para trás e para frente. Quando o Collor assumiu a presidência do Brasil, uma das coisas que ele fez que impactou muito nas escolas de idiomas foi a abertura dos portos. Sim. Subitamente nós tínhamos aí cartão de crédito internacional, começou a importar carro, e o Brasil abriu, de repente, para o mundo. Então, descobriram que fazer curso de inglês de 2, 3, 4 anos, o cara estava morto na empresa, tinha que fazer curso rápido. Aí começaram as escolas a oferecer curso de imersão. Você aprende inglês em 1 semana, 2 semanas, entendeu? exatamente. Super intensivos. Super intensivos. Exatamente. Aí, nesse período, nós lançamos um curso chamado English Booster, English Booster. que é a alavancagem do inglês. Lançamos isso na época do Collor, um curso de 30 O horas. site está no ar, inclusive, internauta, caso você queira conhecer o English Booster, Sim. que é um curso Hoje ele está ofertado online. pelo professor Godinho. Hoje nós pegamos um Muito curso interessante. presencial, que era de 30 horas, e o English Booster foi inspirado, Soraya, numa pesquisa que começou na Sorbonne de Paris, na Universidade de Sorbonne, que é o seguinte, que não é muito divulgada O essa que está pesquisa. passando lá, professor, se eu pudesse Está passando no falar? site, ali são alguns exercícios de modelo. Sim. Esse é um curso totalmente online, entendeu? E a inspiração é a seguinte, nós nos inspiramos muito na Sorbonne de Paris e também no que se faz na Coreia do Sul e no Japão. É um curso de um estágio só, Soraya. O que significa a palavra booster? Alavancagem. Qual é o significado? To boost é ampliar, é alavancar, Ou seja, saltar. alavanque o seu inglês. Alavanque o seu inglês. É a alavancagem do inglês, English Booster. O que acontece? A pesquisa que inspirou o English Booster foi a seguinte. A língua inglesa, Soraya, era uma língua latina, 60%. Por que 60%? Porque 60% do vocabulário da língua inglesa é de origem latina. Porque na formação da língua inglesa, agora eu vou saltar lá para trás. Retroceder para 1066. Em 1066, um monarca chamado William, o Conquistador, de um país chamado Normandia, que hoje se chama França, invadiu a Inglaterra, que nem se chamava Inglaterra. Ele levou a arma toda através do Canal da Mancha, invadiu o continente inglês e tomou a Inglaterra por 300 anos. E ficou dominando a Inglaterra por 300 anos. A Inglaterra conseguiu se libertar da Normandia através da Guerra dos 100 Anos. Tem muitos filmes sobre essa guerra. Sim. Só que quando a Inglaterra se libertou e tornou oficial a língua inglesa, porque nos 300 anos a língua oficial era francês.
Então, por 300 anos, a língua que se falava na Inglaterra era francês. Inclusive no Brasil, até os anos 50 ou 60, a língua francesa era a principal. Sim, principalmente no Nordeste, Estudava no Maranhão, né? no ginásio, no colégio. Eu estudei francês. Então, mas veja que interessante. Quando a Inglaterra se libertou da França, ela instituiu como língua oficial o inglês. Só que o inglês era uma língua muito pobre, formada por aquelas tribos de bárbaros, né, que usavam aqueles chifres e tal, os jutos, os normandos, etc., os saxões. E é uma língua muito parecida com o alemão, com o sueco, com o norueguês, né? E são línguas de navegadores, então são línguas palavras de uma sílaba só, Sim. tipo Deus, God, sea, come. Você pode verificar que as palavras saxônicas em inglês de origem bárbara, elas são pequenininhas. E as palavras grandes na língua inglesa, que representam 60%, são as palavras latinas. Então você tem, por exemplo, monitor. Monitor é igualzinho a português, só que você acentua na primeira sílaba, monitor. Chocolate, na França é chocolate, a última sílaba, e na Inglaterra é chocolate. Entendeu? E assim por diante. Então você tem uma Televisão, por exemplo. Television. Você tem palavra uma infinidade de palavras inglesas que são de origem latina. 60% dos vocábulos 60%. em língua inglesa são E, de origem e a latina. dica é acentuar na primeira sílaba. Em inglês você fala monitor, em português, aliás, em inglês você fala monitor. Acentua na primeira sílaba. Aí nós montamos um curso cheio de dicas, fundamentado, inspirado nessas descobertas que não tinham sido tão divulgadas ainda, e montamos o English Booster, que hoje está totalmente na internet, um curso de um estágio só. Entendeu? E hoje ele está... Qual é a duração desse estágio, professor? Na realidade, ele fica disponível por 12 meses, por um ano. E você pode, inclusive, acessar ou através do nosso site, ou através de alguns portais, tipo da Cato Educacional, que é essa empresa aqui de recrutamento, né? Sim. Do Educa Mais Brasil, estamos lá também, Quero Bolsa, Neora. Nós estamos em vários portais aí. E hoje esse curso está divulgado no Brasil inteiro. Entendeu? Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, com o maior prazer. No Brasil ainda não há uma grande valorização para o aprendizado da língua inglesa, da língua estrangeira, né? Da língua estrangeira. Já houve no passado, Soraya. Eu lembro que... Você cita vários idiomas, então, além do inglês. Do inglês, da língua estrangeira. Veja bem, nós estamos não há uma grande valorização. Nós estamos no mercado, Soraya, desde 1976. Eu lembro que na década de 80, Caetano, a moda, pelo menos em São Paulo, era estudar francês. A Maine, da escola que eu sou um dos fundadores, tem 43 anos, e na década de 80 ela quase que foi uma escola de francês. Os maiores clientes que nós tínhamos eram empresas francesas, entendeu? Porque o mundo queria falar francês, era moda falar francês. Mas não existia internet, não existia CNN, não existia... O Hollywood já era famosa, mas francês era a língua da moda. Eu percebi que na década de 90, a moda era falar alemão. E inglês nunca deixou de ser moda, mas eu diria para você que a década de 80 o francês até foi mais forte que o inglês, porque havia um movimento também político no mundo contra os Estados Unidos, que era moda falar francês. E sobretudo na época que a capital federal no Brasil era o Rio de Janeiro. Sim, em 90 a moda foi estudar alemão. Todo mundo queria estudar alemão. No final da década de 90 a moda era fazer japonês, porque o Japão se tornou uma grande potência e comprou tudo que tinha nos Estados Unidos. Você lembra disso? Não? Começou com os carros japoneses invadindo o mundo, papapá. Só que o japonês teve dificuldade, porque é uma língua muito difícil, concordam? E o alemão também. Aí o que aconteceu? Com o advento da tecnologia e das comunicações mais facilitadas, porque de repente, eu estou falando de uma época, você que está nos assistindo, até na década de 80, você para fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, você tinha que ligar para o interior, não era direto. Você precisava de ligar para telefonista, para conectar. O Brasil ainda estava engateando, né? Isso estou na década de 80, na década de 70. Até o início da década de 70, tudo era difícil para nós, lembra, Caetano? Sim. Para fazer uma ligação para Manaus, não era instantâneo como é hoje. Hoje você liga, o seu celular você liga para o mundo inteiro, na hora, até pelo WhatsApp. Isso facilitou muito o inglês. O pessoal pensa que o domínio da língua inglesa está fundamentado só no aspecto econômico e poder dos Estados Unidos. Eu acho que não. Eu acho que o domínio da língua inglesa está muito centrado na facilidade da língua. Quais são os ingredientes para uma pessoa aprender bem o inglês? A música, por exemplo. Quem gosta de música? Não, eu diria o seguinte, há um projeto, esse nosso papo poderia durar um dia inteiro. É uma ferramenta há interessante. Grande valorização, não há grande valorização em relação ao ensino da língua estrangeira. E língua estrangeira. A verdade é essa, por causa da crise.
No momento da crise? Eu acho que a crise... Não, mas, Soraya, eu não concordo muito com esse argumento. Sabe por quê? Eu vejo que existe uma procura muito grande, sim. Por exemplo, algumas escolas pela internet... Há procura, mas não há oferta. Eu não vou citar o nome, mas você tem escolas de inglês hoje que só dão curso pela internet, que fazem propaganda na televisão. Uma delas tem 10 milhões de alunos no Brasil. A outra tem 5 milhões. É muita procura. Eu acho que o aspecto curso hoje online. é pelo nosso curso de inglês hoje. Qualquer escola razoável, você que está nos assistindo, qualquer curso de inglês razoável, presencial, você vai pagar entre 150 a 200 a 300 reais por mês, ou até mais. Vai ficar entre 200 reais por mês, uma mensalidade, para você fazer um curso de inglês presencial. Isso numa turminha de 5 a 10 pessoas. Presencial na escola. Na escola. E é o custo que nós cobramos também. Só que pela internet, pelo nosso curso pela internet hoje, com desconto, sai por R$ 39,00 por mês. E quem quiser fazer o curso, R$ 39,00. seu curso, R$ 39,95. Qual é a orientação para o internauta que quiser fazer o seu curso? Primeiro que não precisa saber nada de inglês, é um curso feito Não, no mas Brasil. onde ele acessa? Qual é o site? Ele pode acessar o site English Booster online, né, o englishbooster.com.br, ou ele também pode acessar o Educa Mais Brasil, o Cato Educacional, entendeu? Que vai ter desconto. Mas mesmo Qual é o site tem valor desconto por mês? na faixa de R$ 39,90 por mês. E a duração do curso? 12 meses. Um ano. Um ano. E qual é o nível desse aluno ao terminar o curso? Ele vai chegar ao nível Qual é o nível? ele vai chegar ao Ele nível sai se de comunicando intermediário alto, competente para prestar um exame de certificação internacional como TOEIC e atingir 60%, que é o que o mercado pede. Entendeu? Ele tem 2.500 exercícios interativos no curso. Ao longo desses 12 meses. Sim. E outra coisa, você só consegue acessar, Soraya, se você tiver 75% de aproveitamento E qual em é cada a faixa atividade. etária dos seus alunos no Booster? Vai de 10 Hoje. a 12 anos até 90. Tem alunos com nessa faixa de Tem idade? aluno de 85. A terceira idade é a que mais tem que fazer inglês, sabe por quê? Para evitar o Alzheimer. Você tem que exercitar a mente. É verdade. Eu acho que eu não vou ter Alzheimer não, porque eu sou programador também. Entendeu? Eu já tenho 7,2, eu estou trabalhando. Nós estamos num país tão dramático que eu, aos 7,2, tenho que trabalhar, porque minha aposentadoria, como dizia o Chico Anísio, desse tamanho. A nossa, né, Caetano? Isso aqui, ó. Então, Mas voltando, a música é uma boa ferramenta para você aprender inglês, professor? Maravilhosa, e é uma das coisas que ajudou muito, sabe por quê? Eles têm uma língua forte, é uma música forte, né, Soraya? Tem. O americano, os Estados Unidos? Beatles. Tem. Tem. Beatles em inglês. Eu sei, mas acontece que a música é em inglês. Eu estou dizendo, não Sim. estou citando apenas os Estados Unidos. Eu estou dizendo que a cultura inglesa é muito forte musicalmente. E o pior é que nós brasileiros estamos numa decadência musical miserável, né? Porque acabou. Eu acho. Já foi a época de Tom Jobim, Caetano E Veloso. a música popular brasileira definha, né? Definha. Podemos dizer É isso sem difícil. medo de errar. Quando Ela liga a definha. televisão aberta, é complicado. Eu não sei porque eu sou velho, porque eu ainda reputo como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom E Jobim. um detalhe, as emissoras de televisão, as grandes redes de televisão, dizem o seguinte: que música não dá audiência. E por isso não programam música popular brasileira em seus canais de televisão. Isso é um absurdo. As grandes né? redes, que música não dá É audiência. porque o que se fala decaiu na televisão. tudo, né? A educação, o aprendizado, a cultura, há uma queda Agora, geral, né? Soraya, hoje para você falar bem, nós estamos vivendo num mundo muito silencioso, as pessoas se comunicam muito escrevendo, né, no WhatsApp, pela internet. E hoje a comunicação, principalmente jovens, eu Sim. tenho um filho jovem, 17 anos, por exemplo, meu filho mais jovem, eu diria a você que está nos assistindo o seguinte: você para aprender inglês hoje, você não precisa ter um domínio gramatical muito completo. Se você tiver um domínio, se conseguir se expressar no presente, no tempo presente e no passado, só acabou. Aí você me pergunta, mas não tem que falar no futuro? Não, o futuro morreu, está morrendo nas línguas. Hoje, para você se expressar no futuro, você usa o presente. Quem precisa ter preparo são os professores, né? Sim. E esses muitos não têm, é a realidade. Por isso que os alunos não aprendem inglês. Eles têm que ter Entre preparo outras dominado. disciplinas. Em outras disciplinas. Entendeu? Então, Mas eu acho, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante, Caetano. Eu morei um ano no Uruguai, em 2016, porque a minha esposa é americana, e ela foi convidada a dar aula em 2 escolas bilíngue, num lugar maravilhoso chamado Punta del Este. E eu fiquei um ano lá, e eu percebi que nas escolas do Uruguai, eles têm uma cultura que nós não temos no Brasil, Caetano. Todas as escolas do Uruguai, principalmente as escolas particulares, elas exigem dos seus alunos certificação no final de cada ano de Cambridge, Universidade de Cambridge.
Em língua inglesa. Língua inglesa. Então os alunos têm que estudar uma barbaridade, porque chega no final do ano, não é aquele examezinho que a professora prepara para eles fazerem no colégio. Não. Alunos adolescentes. Não, é o curso todo, desde o ensino, início do ensino médio. Entendeu? Ele começa no ensino médio, acho que é a partir dos 12 anos. 12, 13 anos. Ele tem que fazer Cambridge todo ano. O que vale é a nota da Cambridge University. Não é a nota que a professorinha deu. Então o que acontece? Quando ele chega no final do curso para entrar na universidade, ele já é bilíngue. Porque você, para tirar um certificado de Cambridge, você tem que ser bom, viu? Tem que estudar pra caramba. Muito. Tem que ter um nível de leitura espetaculoso. Agora eu lembrei que tem uma escola famosa aqui em São Paulo que prepara professores de inglês. Eles saem das faculdades de inglês e vão para essa escola para aprender da aula e aprender a língua inglesa. Olha a deficiência. Se aperfeiçoarem na língua inglesa, não, eles são formados. Eles chegam sem saber. E são formados em São formados. E eles têm dificuldade de enfrentar o mercado. Como é que se explica esse fenômeno, professor? Eu diria o seguinte. Eu diria que para você... fenômeno negativo. Né? Porque eles têm, com licença, eles têm dificuldade de enfrentar o mercado. Então eles são obrigados a fazerem cursos longos de língua inglesa nessa escola especializada para poder suprir a falta do ensino que não recebeu. Mas eu dei aula há muito tempo em faculdade de letras. Eu lembro que, mesmo na faculdade de letras, não vou citar o nome, mas para curso de inglês você tinha que falar em português, porque aqueles alunos que estavam assistindo sua aula, que iam ser professores de inglês, não conseguiam entender inglês, pô. Então, é um absurdo que em qualquer colégio do Brasil, mesmo colégio particular ou ensino público, a aula de inglês é dada em português. O senhor não acha que o Ministério da Educação, as secretarias de educação de todos os estados brasileiros da federação deveriam mudar e implantar uma política diferenciada para a melhoria do aprendizado e do ensino do idioma inglês, professor? Eu acho o seguinte, se eu tivesse... O nosso ministro fala espanhol, né? Se eu tivesse alguma influência no Ministério da Educação, eu pediria que se formasse uma comitiva de professores e educadores para passar aí umas 2 semanas na China. Porque o ensino de idioma na China hoje é uma coisa extraordinária. Qualquer adolescente chinês hoje estuda em torno de 5 a 6 horas de inglês por dia. Mas sabe como é que ele estuda inglês? Ele tem aula de matemática em inglês, biologia em inglês, química em inglês. Entendeu não? Então tudo é formado em inglês. E se ele não souber inglês, ele não consegue fazer o DAO-CAL, que é o vestibular deles, ele não consegue passar, porque é tudo fundamentado em inglês. E por que foi implantado esse sistema educacional? Porque a China está num projeto de dominação mundial. E para dominar o mundo, que ela já domina, porque dizem que daqui a 10 anos a China vai ser a grande potência, porque ela já é a potência. E hoje você o prognóstico. E sem o inglês ela vai ter dificuldade. Porque para impor a língua é complicado, é uma língua muito complicada de se aprender. Concorda, não? Concordo. Então eu acho o seguinte, hoje nós tínhamos que ter, por exemplo, no Uruguai, onde eu morei 1 ano, a maioria das escolas tem um período integral. Então o que acontece? Meu filho estava estudando lá com bolsa. Na parte da manhã, Soraya, eles assistiam aquelas aulas de matemática, química, biologia, etc., em espanhol, que é a língua oficial do país. Depois eles tomavam lanche, almoçavam, entravam de novo no período à tarde, assistiam, Caetano, as mesmas aulas de biologia, química, matemática, em inglês. Entendeu não? Sim. Então eles tinham, ali é bem bilíngue mesmo. Mas aqui, por exemplo, as boas faculdades, que são poucas, de inglês, as aulas são dadas todas em inglês. Linguística, filosofia, não, tudo. Em português. Não as em inglês. Boas, atualmente em inglês? Mas você conta nos dedos de uma mão. Agora, as outras faculdades de inglês, tudo os cursos são dados em português. Agora, você que está nos assistindo, estamos chegando ao final do programa. É uma contradição. Olha, se você tem algum interesse em disputar o mercado, e você vai ter que demonstrar competência em inglês, meu amigo, comece a procurar certificação internacional. Eu recomendo o TOEIC, que tem valor internacional. Se você não tiver uma certificação de TOEIC no seu currículo, você está comprometido a não ser contratado por ninguém nesse país. Não adianta fazer curso longo de inglês. Não adianta você falar que o teu conhecimento é avançado de acordo com aquela escolinha tal lá do teu bairro. O RH não acredita. O pessoal de RH... olha, Vale do Rio Doce, os bancos todos, os bancos do Brasil... Todos estão sabendo que o que conta mesmo ponto é uma certificação internacional. É a mesma coisa que você também, para informática, tem que ter certificação internacional, concorda? Hoje, essa moda de certificação internacional não é só
no Brasil, é no mundo inteiro que não fala inglês. Os países onde a língua inglesa não é a língua oficial, todas estão exigindo certificação internacional. Espanha, Portugal, Itália, França, entendeu? Então você que está nos assistindo, você quer fazer inglês para mercado, para ter um melhor emprego, uma melhor colocação, procure ter certificação internacional. Recomendo o TOEFL. Um detalhe, hoje você ter inglês não decide que você terá um emprego. Mas você não ter o inglês, você já está excluído, de antemão alijado. Sim. E excluído. E ter não é sinal que você será empregado. E ter com fluência, ter com domínio, né? Com domínio. E como é que você vai mensurar essa fluência? Certificação internacional. Pode repetir. TOEIC. O TOEIC. E se for por motivos acadêmicos, TOEFL, Cambridge, entendeu? Mas exemplo, a mais comum é TOEIC hoje. É TOEIC, TOEIC. A CNN está entrando no Brasil. Perfeito. Vai ter um canal de televisão. Não, peraí, desculpe interromper. Você que mora na região de São José dos Campos, vai chover emprego na Boeing. A Boeing comprou mais da metade da Embraer. É verdade. A Boeing vai investir uma fortuna em São José dos Campos e já estão contratando pessoas que precisam de saber, tem que saber inglês. E a CNN, idem. Jornalistas que não falam inglês já estão praticamente alijados, fora. E quem fala não deverá ser contratado obrigatoriamente. Precisa ter um diferencial para ser contratado. Precisa falar. A CNN começa a operar no Brasil daqui 3, 4, 5 meses no máximo. Perfeito. CNN Brasil. E falar é dominar e ter fluência. Agora, Caetano, veja bem, Sim, nós que estamos no professor. Brasil, não estou querendo desprestigiar a nossa língua nem a nossa cultura. Mas a importância da nossa língua a nível mundial é muito pequena. Eu sou defensor do português bem falado. Hoje a língua no mundo ocidental é inglês e espanhol. Incansável. E apesar que português dizem que é a terceira, quarta língua do mundo ocidental, mas nós não temos mais o que vender. A música é ruim, a cultura é ruim, a literatura é ruim. Os que mais vendem livro no Brasil, não vou citar nome, não sabem escrever direito, comete erro. O índice de leitura do Brasil é baixíssimo. Porque hoje, para vender livro no Brasil, você tem que escrever em coloquial, tem que escrever tudo errado. O índice de leitura do Brasil é baixíssimo. Hoje baixo. E lê em alta rotatividade. Exatamente. Leitura exige concentração, interpretação. Concorda? Sim, por exemplo, assim. lá na Globo tem aquele Jabor, né, que faz comentário. Jabor, Arnaldo Eu Jabor. tenho a impressão que o nível de brasileiro para entender o Jabor deve ser isso aqui, olha, porque ele é muito culto. Sem dúvida. Eu lembro do Joamir Betti, falecido, também tinha um português bastante Castiço. culto. As pessoas não entendiam, porque hoje você entende esse pessoal popular que só fala palavrão, só fala bobagem. É isso que o brasileiro consegue entender. E como falei para você, com 800 palavras. Nós somos um país onde nós nos comunicamos com 800 palavras. É um país de índio, brutucu. É brutucu, né? Mas Não, e eu sinto que as pessoas não leem, passam pelos livros, passam Sim, pelos folheiam. parágrafos. Folheiam. Exatamente. Não é uma leitura realmente do livro. Professor Godinho, professor Luiz Godinho, infelizmente o nosso tempo está esgotando, ou melhor, já está esgotado. Eu agradeço imensamente a sua participação no primeiro escalão. Soraya Câmara, muito obrigado pela sua participação no programa. Foi riquíssima. Primeiro escalão volta na próxima quarta-feira, às 15 horas em ponto. Até lá, obrigado. Um abraço.